A religiosidade, ela mata pessoas. A religiosidade, ela mata propósito, né? Ela mata o significado da existência humana, da liberdade, né? A religiosidade, ela é enganosa, porque ela tem a aparência de correta, de certa, só que ela silencia o livre, ela silencia a verdade. A gente não pode omitir esse fato, né? Jesus, ele nos trouxe a liberdade, né? E existe uma grande diferença que as pessoas, elas avaliam o cristão com o Antigo e o Novo Testamento. Como isso? Os dois são necessários, os dois precisam ser vividos. Mas se você for viver a lei, você vai ter que viver 603 leis que existem no Velho Testamento e vai ter que ser irrepreensíveis nessa lei. Agora, se você vive pela graça de Cristo, não é que você não precise viver, é que Jesus já sofreu isso, ele já pagou esse preço por nós. Então a nossa satisfação é a Cristo, a nossa vida é de Cristo, então aquilo que nós fazemos é para Cristo. E o Evangelho, quando ele não é para Cristo, ele é para a lei. Quando a pessoa vive para Cristo, ele não se incomoda com o pecado dela, mas ele se incomoda com a santidade dela, em ela viver uma vida correta, não no julgamento, mas no alinhar, né? Jesus, todas as vezes que ele deparava com pessoas e eles colocavam a lei, ele falava: vá e não peques mais, ou seja, vá, se arrependa e não tenha mais esse comportamento, não tenha mais essa vida. Esse é o padrão, esse é o estilo que Jesus deixou. A igreja de hoje, ela não vive esses princípios. Por quê? Porque é muito mais organizado eu seguir o script do que pode e do que não pode, do que eu acho que deve ser feito aqui e do que não é, do que viver pela graça. Aí vivem os questionamentos, porque as pessoas, elas ficam divididas entre a lei e entre a graça. Pode isso, pode aquilo, pode, não pode, devo ou não devo, né? Sendo que se você ensinar as pessoas a amar a Cristo, elas vão se constranger a Cristo de uma forma que elas não vão se incomodar com aquilo que é vontade da carne, com aquilo que é pecado. Ela, por natureza, ela não vai querer pecar mais. Por quê? Porque ela está vendo que está envergonhando a Deus. É um relacionamento dela com Deus, é um relacionamento dela com Cristo, não com uma denominação. Quantas e quantas vezes você já deve ter visto esse tipo de coisa, né? De pessoas que se corromperam e no seu ministério continuaram ativas, né? Por quê? Porque elas tinham que manter uma aparência. Então ela pecava escondida. E se ela tivesse esse entendimento de Cristo, ela ia expor o pecado. Então ia chegar uma hora que ela não ia querer mais aquilo. Para ser curado, nós precisamos expor o pecado. Quando você esconde ele, a sua iniquidade, você morre junto com ela. Agora, quando você expõe ela, você é curado dela. Então Jesus, ele ensinou a expor. Ele ensinou Pedro a expor. Ele ensinou os discípulos que tinham mais dificuldade a expor. Para quê? Para eles não fazerem mais, para eles não errarem mais, né? Então é esse o nosso foco, né? O evangelho prático é o vivido no dia a dia. É onde você ajuda a pessoa a passar nas dificuldades, a viver as dificuldades e promover o reino na vida dela e através da vida dela. Esse é o código.